Aqui estamos para concluirmos os nossos 10 dias de oração. Foi uma bênção. Espero que você tenha sentido mais próximo de Deus durante esses dias em que esteve buscando a presença dEle, orando por pelo menos 5 pessoas e colocando diante de Deus as suas necessidades, seus problemas. E temos a certeza de que Deus ouviu cada oração, ouviu cada sentimento de gratidão que foi expresso, e vamos sempre continuar juntos. Aqui hoje concluiremos os 10 dias de oração, mas nós temos aqui no nosso canal de segunda a sexta-feira o nosso momento de reflexão e oração, que também vai sempre ao ar neste horário. Nós falamos esta semana que nós estamos caminhando rumo ao lar. Breve estaremos todos juntos nas mansões celestiais e ali nos céus nós iremos passar com Jesus 1000 anos, e depois desses 1000 anos a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, vai descer, e então os ímpios serão ressuscitados porque estarão todos mortos, e descerá fogo do céu e enxofre e consumirá os ímpios, consumirá Satanás e os seus anjos, e será erradicado para sempre o pecado, a raiz, que é Satanás, e os ramos, que são aqueles que não aceitaram a Jesus. E nós estamos então nesta caminhada, e durante esses 10 dias nós estivemos aqui falando cada dia sobre nós vencermos. E hoje nós iremos concluir falando que nós venceremos para sempre. Seremos vencedores. Em nome de Jesus, nós somos vencedores. Eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 22, versos 3 e 4. Nos diz assim: Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Nós temos a certeza de que estaremos com Jesus, com Deus o Pai, com o Espírito Santo, os anjos, todos os salvos. Estaremos então para sempre diante do nosso Deus. E ali nos céus e também aqui na nova terra, após os 1000 anos, não haverá mais maldição, não haverá mais pecado, dor, sofrimento. E nos lembramos aqui de um missionário. Ele se chamava Henry Morrison. Ele passou mais de 40 anos como missionário na África. E depois desses 40 anos, ele voltou para sua casa aqui nos Estados Unidos. E neste mesmo barco que este missionário veio, Henry Morrison, estava também Theodore Roosevelt, que era, no caso, na época, o presidente dos Estados Unidos. Estava no mesmo barco. E quando o navio chegou em Nova York, havia uma multidão ali esperando pelo presidente Theodore Roosevelt. E esse missionário, Henry Morrison, ele ficou triste porque ninguém o estava esperando. Passou 40 anos como missionário e ninguém o estava esperando ao desembarcar em Nova York. Mas, em meio àquela tristeza que ele estava sentindo por ninguém o estar esperando, ele ouviu Deus falando com ele: Henry, você ainda não chegou em casa. Sim, irmãos, nós ainda não estamos em casa. Nós estamos aqui neste mundo de passagem e caminhando rumo ao lar. Nós temos a certeza de que nós vamos estar nos céus com Jesus. Nós não podemos ter nenhuma dúvida de que nós vamos estar lá. E então alguns podem dizer assim: mas eu sou tão fraco, sou pecador, tenho os meus problemas. Mas Jesus morreu para pagar o preço dos nossos pecados e Ele quer nos dar a força. Para isso nós precisamos ir a Ele, como nós fizemos esses 10 dias, buscá-lo em oração, estudando a Bíblia,
para que possamos ser fortalecidos e vencermos as tendências pecaminosas que nós temos em nós. E quando nós entrarmos nos céus, e ali iremos passar então, como eu disse, os 1000 anos, e depois nós desceremos para este planeta que será renovado. Então ali, as provações, as dificuldades e perplexidades que tivemos aqui serão todos reduzidos a uma insignificância. Tudo que nós sofrermos aqui não se compara com a glória que está sendo preparada para cada um de nós. E nos céus, nós sabemos, o Apocalipse mesmo diz isso, que não haverá lágrimas, não haverá nenhum cortejo fúnebre, não haverá nenhuma demonstração de luto, nenhum morador irá dizer estou doente, e os pecados dos que ali habitam terão sido perdoados, estarão para sempre vivendo sem a maldição do pecado. E nós sabemos que o pecado, ele é algo inexplicável, é algo misterioso. Não houve razão para a existência do pecado. Quando nós procuramos explicar o pecado, querer justificar, seria nós atribuirmos uma razão ao pecado e isso seria justificá-lo. Então o pecado ele apareceu em um universo perfeito. Nós conhecemos a história, registrado em Isaías. Ele era um querubim cobridor e ele sentiu no coração o desejo de estabelecer um trono e estar acima do trono de Deus. Então, neste ambiente perfeito surgiu o pecado. Os anjos, eles foram criados com livre arbítrio, como nós também temos o livre arbítrio. E como Satanás, ele decidiu cobiçar o trono de Deus, então ali começou o pecado. Houve rebelião, houve guerra nos céus, Miguel e os seus anjos contra Satanás e os seus anjos, e Satanás foi expulso do céu com 1/3 dos anjos, e ele veio parar aqui neste planeta. Nós, aqui mesmo sofrendo, nós estamos caminhando para casa. E Jesus, aquele que nos amou de tal maneira que morreu por nós, ele está construindo uma cidade, lugar para nós estarmos. É claro que Deus já poderia ter realizado isso com um piscar de olhos, com um estalar de dedos, mas ele está preparando. Cada um de nós, salvos, teremos um lugar especial para nós morarmos. E ali, como eu disse, não haverá tristeza, não haverá infortúnio, não haverá lamentação, nem esperanças frustradas. E aquelas vestes que nós carregamos, vestes de opressão, de sofrimento, serão trocadas pela veste nupcial. E então nós, com os nossos próprios olhos, iremos testemunhar a coroação de nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, aquele cuja vida estava escondida com Cristo. Os que na terra combateram o bom combate da fé irão então resplandecer com a glória do Redentor no reino vindouro. Nós sabemos que muitas pessoas que aceitam a Jesus e outras que até já aceitaram, muitas retrocedem na vida espiritual, alguns retrocederam, e o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 10, verso 39, ele diz: mas nós não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Então nós não somos daqueles que retrocedem, que se afastam. Nós temos que perseverar, porque a vitória só é daqueles que perseverarem. Mesmo caindo, levantando, passando por momentos difíceis, mas segurando nas mãos de Jesus, nós seremos vitoriosos. O nosso olhar, ele precisa estar fixo em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aqui em Hebreus capítulo 12 e no verso 2, nós lemos: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora,
Ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Então, mantenhamos o nosso olhar fixo em Jesus. Não vamos nos deixar levar pelas tentações que são colocadas diante de nós. O pecado, ele nos assedia. Satanás, ele coloca armadilhas para que nós possamos cair, mas nós precisamos estar com os olhos fixos em Jesus. E se nós cairmos, nós precisamos pedir a Deus, a Jesus, como Pedro, quando estava afundando, andando sobre as águas, ele começou a afundar e ele gritou: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão e o salvou. Assim também é conosco, irmãos. Clamemos: Senhor, salva-nos, perdoa-nos, nos dê forças nessa caminhada. Necessitamos do teu poder e ele vai nos ajudar. Quando Jesus voltar, com toda a sua glória e majestade, o profeta Isaías, no capítulo 25 e no verso 9, o profeta Isaías, ele escreveu: Naquele dia o povo dirá: Este é nosso Deus, confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor em quem confiamos, alegremo-nos em seu livramento. Aqui, então, são as palavras que serão ditas por todos aqueles que passaram por lutas, problemas, mas que persistiram e vencerão pelo poder de Jesus e não pelo próprio poder que há em nós. Venceremos pelo poder de Jesus em nós. E como nós dissemos aqui essa semana, nesses 10 dias, Jesus, ele disse que nós deveremos permanecer ligados nele. João capítulo 15 fala que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Então nós temos que estar ligados nele para sermos vencedores, porque sem ele nada nós podemos fazer. Nós insistimos para que não desistam, perseverem, clamem a Deus. Todos nós temos lutas, temos problemas. Ninguém será vitorioso, ninguém será salvo porque foi forte e não pecou. Não. Nós seremos vitoriosos por causa da vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte, e ele venceu e nós também venceremos. Que Deus abençoe a cada um. Continuaremos sempre em oração e participe sempre conosco. De segunda a sexta, sempre neste horário, nós temos o nosso momento de reflexão e oração. E podem continuar escrevendo, mandando os nomes que vocês têm para que oremos, mas sempre que você escrever, coloque o seu nome de onde você está escrevendo, porque às vezes não aparece aqui quando você comenta alguma coisa. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê a vitória em nome de Jesus. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te damos graças por esses 10 dias que passamos estudando, meditando sobre como é que nós seremos vencedores e chegaremos ao lar. Nós estamos nesta caminhada e muito em breve nós iremos contemplar o nosso Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus e seremos então levados para viver eternamente com Jesus, também com Deus o Pai e com o Espírito Santo e todos os anjos. Será maravilhoso, Pai, nós podermos cantar o hino da vitória, cantar que fomos vencedores, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Tu conheces, Pai, cada um que participa conosco cada dia e especialmente nesses 10 dias. Tu conheces cada pedido que foi enviado, cada luta, cada problema, que todos busquem em Ti a força e o poder e tenham a certeza que serão também vitoriosos. Ó Pai, nós pedimos que estejas nos fortalecendo a cada dia e nos ajudando para que sejamos vencedores para sempre, assim como nós refletimos hoje em nosso momento da reflexão. Perdoe os nossos pecados, estejas conosco e que nós possamos estar sempre buscando a Tua presença em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.